Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise que pode virar tudo o que pensamos que sabemos sobre sentimentos. De ponta cabeça. Pois é, se prepara, porque o que achamos que é tão óbvio sobre as nossas emoções pode não ser bem assim. Então, para começar, vamos pensar numa situação bem clássica, né? Imagine estar andando numa floresta e de repente dar de cara com um urso. E aí, o que acontece primeiro no nosso corpo e na nossa mente? Bom, o senso comum diz que a ordem é bem clara, né? Primeiro, a gente vê o urso. A partir daí, a gente sente medo. E só então, como consequência desse medo, o corpo reage. O coração dispara, a mão soa. Faz todo sentido, certo? Pois é. Mas e se essa lógica estiver toda errada? E se a gente tiver entendido as coisas ao contrário esse tempo todo? Há mais de um século, um pensador genial apareceu com uma teoria que, olha, vira tudo isso de cabeça para baixo. É uma ideia que à primeira vista parece até não fazer sentido nenhum. Para a gente entender de onde veio essa ideia, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para o século XIX, um período assim de uma agitação de ideias simplesmente incrível. Era uma época em que figuras como Schopenhauer, Husserl, Nietzsche, essa turma toda, sabe? Eles estavam ali no meio daquele caldeirão de criatividade, começando a desenhar o que hoje a gente chama de psicologia. Eles foram os pioneiros em tentar entender a mente humana de um jeito mais moderno. E é bem no meio desse furacão de novas ideias que surge um nome, William James. Um filósofo psicólogo americano que não era pouca coisa não. O pessoal da época chamava ele de o Einstein da psicologia. E ele vai criar uma teoria sobre emoção que é tão revolucionária que a neurociência moderna hoje ainda bebe dessa fonte. Certo, então vamos direto ao ponto. Qual é essa grande virada de chave de James? É uma inversão total do que a gente acha que sabe. Pensa só nesta pergunta. A gente fica triste e por causa disso chora? Ou será que a gente fica triste justamente porque as lágrimas começam a cair? Olha só o que ele escreveu lá em 1884, em seu famoso ensaio. Ele disse que o nosso sentimento das mudanças no corpo, à medida que elas acontecem, é a própria emoção. Ou seja, as reações físicas não vêm depois do sentimento. Elas são o sentimento. A emoção é só a percepção disso tudo. Então, a gente tem aqui a comparação, lado a lado. A visão comum é vejo o urso, sinto medo, meu coração dispara. A visão de William James inverte tudo. Vejo o urso, meu coração dispara, minhas pernas ficam bambas e a percepção de tudo isso acontecendo no meu corpo é o que eu chamo de medo. A gente não corre porque sente medo, a gente sente medo porque o nosso corpo já começou a correr. Beleza, se o corpo sente primeiro, a pergunta é: do que a gente está falando exatamente? Que sintomas físicos são esses que, segundo James, são a matéria-prima dos nossos sentimentos? A ideia dele é que cada emoção tem tipo uma impressão digital física. É uma combinação única de reações. Ele dizia que, sem o coração batendo forte, sem aquele frio na barriga, sem os músculos tensionados, a raiva, por exemplo, não passaria de uma ideia. Seria um conceito frio, sabe? Um pensamento sem emoção de verdade. E aqui a gente vê os instrumentos dessa orquestra corporal. O tom da voz que muda, o coração que acelera, a adrenalina que é liberada, o suor frio, o rosto que fica vermelho. Cada uma dessas coisas é uma nota. Juntas, elas compõem a música que a nossa mente percebe e chama de medo, alegria ou raiva. Então, resumindo a ópera, para James, a emoção é basicamente o cérebro tomando conhecimento desse boletim de ocorrências do corpo. É o cérebro dizendo, opa, o coração acelerou, a respiração mudou, isso que estou sentindo deve ser medo. A emoção é quase como um eco da reação do corpo. Agora, é de se imaginar que essa ideia não foi muito bem aceita de cara, né? Por muito tempo ela foi vista como esquisita e até foi deixada de lado. Mas aí, décadas depois, a ciência moderna, com toda a tecnologia que temos hoje, foi lá e resgatou a teoria de James de um jeito espetacular. Vamos ver como. A história dessa teoria é fascinante. Ela nasce em 1884, é criticada e quase esquecida no início do século XX e, de repente, no final do mesmo século, um neurocientista chamado Antônio Damasio a traz de volta com tudo. É um exemplo perfeito de como uma ideia genial às vezes só precisa de tempo para a ciência conseguir provar que ela estava certa. E esse cara, o Antônio Damasio, é a peça-chave dessa história moderna. Ele é um neurocientista que, com seus estudos, deu um banho de loja na teoria do James.
mostrando com dados como ela fazia todo sentido. O que o Damasio fez foi genial. Ele estudou pessoas que tiveram lesões numa parte específica do cérebro, o córtex pré-frontal. Essa área é tipo uma central de controle que escuta os sinais do corpo. E o resultado foi chocante. Essas pessoas tinham a lógica e a memória intactas, mas a vida delas virava um completo caos. Elas simplesmente não conseguiam tomar as decisões mais simples do dia a dia. E o que isso provou? Provou que aqueles sentimentos na barriga, aquele instinto, não são só uma figura de linguagem. São informações vitais. É o nosso corpo mandando dados para o cérebro para ajudar a gente a decidir o que é seguro, o que é arriscado. Sem essa bússola corporal, a gente fica completamente à deriva, mesmo sendo super inteligente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é quase uma provocação, né? Se a reação do corpo é a emoção, será que a gente pode, de certa forma, influenciar o que sentimos? Se a gente mudar nossa postura, nosso jeito de agir, será que a gente consegue mudar o que a gente sente? Para se sentir mais feliz, basta forçar um sorriso? Fica aí a reflexão sobre o quanto nosso corpo pode ser o leme das nossas emoções.